qual é a alteração, André, esse ano para a opção do Simples Nacional? Primeiro, agora a gente está falando da opção pelo regime, tá? Não entramos ainda na opção do regime regular. A opção do Simples, até 2026, acontecia no mês de janeiro. Aí, de novo, para a gente ter em janeiro qual é o regime tributário das empresas, a gente teve que antecipar essa opção para setembro. Ou seja, a gente tem 3 meses aí, 4, para os entes conseguirem analisar as pendências, os contribuintes se regularizarem, terem os seus pedidos de questionamento analisados até 31 de dezembro, para que 1º de janeiro a gente já saiba qual o regime tributário. Então, a gente antecipou, a primeira alteração, antecipou para setembro. E outra mudança, André, vamos lembrar da opção de janeiro de 2026. As empresas realizavam a opção no mês inteiro de janeiro. E aí o resultado final só saía mais ou menos ali no meio de fevereiro. Ou seja, as empresas já passaram 45 dias emitindo nota como se fosse do regime regular, né? Só que a gente tem que lembrar que em 1º de janeiro, se isso acontecesse, a gente teria documentos fiscais com créditos sendo transferidos a um valor maior, porque depois iria retroagir o regime do Simples Nacional e teria um trabalho gigantesco, né, de alteração aí. E aí, então, esse resultado que antes acontecia depois, não vai mais ser isso que vai acontecer. No momento em que a empresa fizer a opção, André, já vai sair o resultado. Então, eu trago aqui, então vamos lá. Os entes precisam entregar os arquivos de pendência, sabe aquele arquivo grande que traz as pendências de todos os contribuintes, de débito cadastral, até 31 de agosto. E aí, depois vai ficar enviando aqueles arquivos que a gente já está acostumado, né? Todo dia de empresas que vão regularizando suas pendências. Aí, vamos dar o exemplo para uma empresa que optou no dia 5 de setembro, e aí, André, o fisco ele não é tão ruim, tá? A gente é bonzinho. Então, o sistema da opção, ele também vai ser modificado. Então, vamos dizer que essa empresa 1 tinha débito de ISS de São Luís do Maranhão. E aí, o que vai acontecer? Então, ele fez o pedido da opção, o sistema vai trazer um alerta para ele, que vai falar assim, empresa, você tem débito lá com São Luís do Maranhão. Você tem certeza que você quer fazer a opção? Se a empresa falar, eu quero fazer a opção, faz logo essa opção. Vai ter o seu pedido indeferido, já em 5 de setembro. Então, André, o prazo da contagem para recurso ou para regularização da pendência começa a contar aí. Então, essa empresa vai ter até 5 de outubro ou para entrar com impugnação ou para regularizar, tá? Porque você lembra antes, quando saía o resultado, a empresa já não podia fazer mais nada. Por quê? Porque era só no mês de janeiro. Agora não, a partir do momento que for indeferido, ela pode ou regularizar o seu débito ou fazer o questionamento. E mesma coisa a empresa 2, a empresa que deixou lá para 27 de setembro, foi indeferido em 27 de setembro, ela tem até 27 de outubro. Tá? Então, essa é uma grande modificação aí em relação ao procedimento de opção. Sim, e houve um indeferimento. Posteriormente, mesmo com indeferimento, ela tem que fazer a opção do híbrido, por dentro ou por fora. Né? É que assim... Porque senão, após... foi indeferido 5 de setembro. Ela não deu bola se é por dentro ou por fora. Aí chegou até 5 de outubro, ela se regularizou, retornou. Ela vai retornar conforme a opção que ela fez do regime por fora ou por dentro no indeferimento, correto? Isso. É que vai ser assim, as empresas... Então, falando um pouco da opção pelo recolhimento. Uma empresa já existente, que é do regime do lucro presumido,
tá? Ela, em setembro, ela quer entrar para o Simples Nacional. Então, ela vai optar pelo Simples Nacional. Aí, André, é aquilo que eu te falei. Se ela não fizer nada, ela vai estar no Simples Puro. Aí, se ela quiser tá pelo regular, ela faz a opção pelo regime regular. Aí, vamos dizer que ela foi indeferida. Ela é do regime regular. Mas aí chegou ali, vamos dizer, essa primeira empresa, chegou em 5 de outubro, ela entrou com recurso e deferiu o pedido. Então, ela vai entrar para o Simples e vai estar naquela condição que ela escolheu, de recolher o IBS e CBS pelo regime regular, tá? Então, mesmo que ela for indeferida, ela tem, né, já que ver qual vai ser essa opção de recolhimento do IBS e CBS. Isso aqui, André, é para empresa existente, porque se for para uma empresa de início de atividade, ela já faz no momento, né? Abriu o CNPJ, já faz a opção, ali na hora já sai se está indeferido ou não, e a mesma coisa, 30 dias ela tem para regularizar ou para fazer um questionamento, tá? E aí, André, aqui é para os entes, auditores, vocês vão precisar fazer uma força-tarefa que até 31 de dezembro todos os processos estejam analisados, porque a gente precisa entrar em 1º de janeiro já sabendo qual é o regime dessa empresa, tá? Ali para frente eu já vou falar que tem uma nova condição aí, André, que vai, olha, na verdade é a nossa vida, viu? Que vai complicar. Eu já vou falar disso. Então, falando aqui da opção pelo recolhimento. Hoje ainda, André, não existe essa funcionalidade, tá? Porque ela só vai entrar no ar em setembro, mas qual é a ideia? Em todos os portais, seja portal do Simples, ECAC, Sebrae, seja IBS, ter um link que vai falar justamente da opção pelo recolhimento de IBS e CBS. E por quê que isso não foi mantido no portal do Simples Nacional? Porque com a reforma tributária, a gente tem a questão dos não contribuintes, condomínio, consórcios, o nanoempreendedor, produtor rural, que todos esses, eles podem recolher o IBS e CBS pelo regular. Então, foi criada uma plataforma, André, foi não, né? Vai ser criada uma plataforma única de opção pelo regime regular. Então, esses links que eu falei, né, ou seja, todos esses links, a empresa vai clicar e ela vai ser direcionada para essa plataforma, tá? E aí, nessa plataforma, ela vai fazer a escolha dessa opção pelo regime regular, e aí essa informação, André, vai ser enviada para o cadastro, certo? Que é o que acontece hoje. Optou pelo Simples, é encaminhado para os cadastros, né, de todos os entes. E aí, André, olha só a quantidade de novas classificações tributárias que nós criamos em relação ao Simples Nacional. Isso aqui, claro que entra em vigor para janeiro, né? Mas essas novas condições, a gente quer soltar ali em outubro. E quais são essas condições? A gente vai ter uma condição 1. A empresa pode ser optante pelo Simples Nacional, com opção de recolhimento do IBS e CBS pelo Simples, né, que é a condição de Simples Puro. Optante pelo Simples, com opção de recolhimento de IBS e CBS pelo regular. Optante pelo Simples Nacional com impedimento de recolhimento de IBS, ICMS e ISS por ultrapassagem do sublimite. Opção pendente Simples Nacional, com opção do recolhimento do IBS e CBS pelo Simples. Opção pendente com opção de recolhimento de IBS e CBS pelo regime regular e optante pelo CIMEI. Quais são as novidades aqui? Antes não existia no cadastro uma informação de que a empresa tinha ultrapassado o sublimite, tá? Por que a gente precisa disso? Porque, André, os documentos fiscais precisam saber, porque lembra que eu falei que os valores de IBS e CBS serão apresentados pelo fisco? Então, a gente precisa que o contribuinte saiba que, não, esse valor aqui é o fisco que vai apresentar. Se ultrapassou o sublimite, o valor do IBS é a empresa que vai declarar. Então, por isso que a gente precisa saber no documento fiscal qual vai ser a regra, tá?
E o que é a opção pendente, que é essa novidade? É a opção, André, que a gente não quer que aconteça, mas a gente sabe que pode acontecer. É se algum ente federado não conseguir analisar aquele questionamento da empresa que teve o seu pedido indeferido da opção. Aí vai estar um processo ainda em aberto, e aí a empresa virou o ano como pendente. O que isso quer dizer? O sistema, André, nesse caso do pendente, olha só o que a gente vai ter que desenhar no sistema. A gente vai ter que fazer uma integração tanto com simples quanto com regime regular. O contribuinte vai ter que informar no documento fiscal como se fosse do regime regular e do Simples Nacional, só que o valor do IBS-CBS apresentado vai ser do regime regular. Por quê? Porque a empresa não é Simples Nacional ainda. Existe um pedido que está pendente. Só que a gente já vai desenhar o sistema no momento que o ente falar assim, olha, era 15 de janeiro e o ente analisou o pedido e deferiu, ou seja, vai ser um pedido, vai ser uma alteração retroativa para janeiro. Aí a apuração, André, vai conseguir recalcular isso. Mas aí eu já aviso as empresas, não vão ser mudados os valores do documento fiscal. O que vai mudar são as apurações. Só que aí, André, outra questão. Se esse imposto já foi pago, vamos dizer que o adquirente quis recolher o imposto, recolheu e já teve o creditamento do IBS-CBS, morreu. Esse valor não vai ser devolvido. Tá? Então, assim, por isso que eu falo, gente, se a gente virar esse pendente em janeiro, a gente vai ter um trabalho, tá? Nas apurações, até o contribuinte também, as empresas. Então, assim, fiquem muito atentos aí a um pedido para os entes federados que corram com esses processos, tá?